A paz do Senhor Jesus, aos meus amigos internautas que são inscritos no meu canal de YouTube, a paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Hoje, falando com Deus, a gente vê o mundo, né, entrando numa catástrofe, uma destruição. Quem está destruindo o planeta é o ser humano. Eu estava conversando com Deus em oração, a ganância, né? As pessoas querem viver do seu jeito, não querem se submeter à palavra de Deus, não querem se entregar, não querem se prostrar. Nós fomos criados para depender de Deus, eu e você. Se você tentar andar com as suas pernas, você vai quebrar a cara. Todos nós dependemos de Deus. Por quê? Porque o domínio está nas mãos de Deus. O diabo, a antiga serpente, o dragão, foi lançado no planeta Terra. Ele sabe que os seus dias estão contados. O que ele está fazendo? Matando, roubando, destruindo. Porque a volta de Jesus está mais perto do que você possa imaginar. É só você observar a natureza, os acidentes naturais, observar o comportamento do ser humano. Você vê que a humanidade está sendo guiada, manipulada por um espírito de destruição. Na realidade, quem está fazendo essa destruição é o diabo. E está apenas usando o corpo das pessoas. Porque eu sou o templo do Espírito Santo e você é. Se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai ser o templo do diabo. O diabo vai incorporar em você, vai fazer você matar, roubar e destruir. E é o que ele está fazendo. Quando você vê uma pessoa praticando corrupção, obra do diabo. Quando você vê uma pessoa praticando um latrocínio, obra do diabo. Quando você vê uma pessoa na bebedice, obra do diabo. Na prostituição, obra do diabo. No homossexualismo, obra do diabo. Quando você vê noticiários, filhos matando pai, pai matando filho, obra do diabo. É o que ele está fazendo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo foi expulso do céu e levou a terceira parte das estrelas, que são anjos. Então o diabo, ele criou um reino das trevas, para destruir o governo. Então quem governa aqui embaixo é o diabo, o governo da destruição. Quando você vê um casal se separando, é obra do diabo. Quando você vê leis aprovando aborto, liberação das drogas, obra do diabo, doutrina de demônio. É os últimos dias em que nós estamos vivendo. Agora, meu assunto hoje é outro. Pega a sua Bíblia aí, São Mateus, capítulo 26. São Mateus, capítulo de número 26. O título é Agonia no Jardim. Que agonia? Agonia quer dizer sofrimento, pavor, medo. Jesus sofreu agonia? Sofreu. Sentiu medo, pavor? Sentiu. Jesus aqui estava na sua natureza humana, assim, já vendo na sua onisciência o sofrimento que ele iria passar. E aqui, no versículo de número 36, São Mateus capítulo 26, versículo 36, que diz assim: Então
chegou Jesus com eles, os discípulos, os apóstolos. Aqui só tinha 11. Judas Iscariote já estava planejando entregar Jesus e vender ele para o sistema político e religioso. Junto com eles, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: senta-se aqui enquanto eu vou além orar. Ou seja, vocês ficam sentados aqui enquanto eu vou mais à frente orar. Ó, enquanto orava, e levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os 2 filhos de Zebedeu? Tiago e João. Então Jesus levou, subiu no monte, no Getsêmani, e só levou com ele 3 apóstolos, discípulos, Pedro, Tiago e João. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma, ou seja, a minha vida, está cheia de tristeza. Alma, sentimento, tristeza, até a morte. Fiquem aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais à frente, prostrou-se sobre o seu rosto, ou seja, Jesus colocou seus 2 joelhos no chão e entre seu joelho e o outro, ele colocou o seu rosto, a sua face. Orando e dizendo: meu Pai, olha só, se possível, passa de mim este cálice, esta hora. Cálice quer dizer sofrimento, morte. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, ou seja, dormindo, e acordou e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo 2ª vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, ou seja, estavam cansados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormem agora e repouso, descansa. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Vamos aqui analisar versículo por versículo. O Getsêmani era um jardim onde se produzia azeite. Aqui, o azeite era um alimento, o líquido mais caro, super caro. Não era qualquer pessoa que conseguia adquirir azeite, era muito caro. E aqui fabricava-se azeite, pegava a azeitona e triturava o caroço da azeitona, extraía o sumo da azeitona e fazia o azeite. E nesse monte, Jesus costumava estar sempre com seus discípulos nesse lugar. E agora, Jesus já sabia que o seu momento de vida, a sua missão, já estava chegando ao fim. Chegou o momento mais difícil para Jesus, enfrentar a cruz. E a decisão da humanidade estava agora nas mãos de Jesus. Jesus, como ser humano, a sua natureza humana, ele sentiu medo. Ele viu o cálice, viu o momento em que ele seria maltratado. Jesus viu o momento que ele
ia receber aquela tortura, sessão de tortura. Jesus viu ele sendo crucificado antes de ir para a cruz. Jesus já sabia que ele ia sentir muitas dores. O lado direito seria furado, a lança do soldado romano. E Jesus levou com ele 3 dos seus discípulos. Jesus tinha 11, 8 ficou lá embaixo, e Jesus só subiu com 3. Será que Jesus ele fazia acepção de pessoa? Não. É porque esses 3 eram um mistério. Jesus tinha uma obra específica com esses 3. Então, o preparo especial, Jesus estava preparando esses 3, Pedro, Tiago e João, para uma missão mais de responsabilidade. Jesus estava preparando esses 3. Não quer dizer que os 8 não estavam preparados, mas esses 3 tinham uma missão maior. Por isso que eles tinham mais intimidade. João, por exemplo, ele é chamado apóstolo do amor, porque ele sempre estava próximo de Jesus e ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele ficava com Jesus ali, ele ficava com Jesus e tinha maior intimidade. E agora, Jesus, quando leva os 3, Jesus vai mais um pouquinho à frente para orar. E a oração de Jesus é uma oração decisiva. Jesus sabia que ele não podia passar, não podia rejeitar. Se ele rejeitasse a cruz, nós, da humanidade, não teríamos perdão dos nossos pecados. A humanidade estava dominada. O pecado estava destruindo a raça humana. E Deus queria destruir o pecado. E a força do diabo, a prisão, a humanidade estava aprisionada. O cativeiro da humanidade era o pecado. A cadeia, a prisão. Eu e você estávamos presos nesse cativeiro. Quando o homem nasce, já nasce preso no pecado. Nasce pecador. Nascemos contaminados. E essa contaminação veio de Adão. Adão contaminou toda a espécie humana. Deus, através de um só, fez a população do planeta com mais de 8 bilhões de seres humanos. Hoje, a contagem atual está em 8 bilhões e 100 milhões de seres humanos no planeta Terra. Então aqui, olha aqui, então ele diz, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Olha só, Jesus estava dizendo, a minha alma, o meu sentimento está triste até a morte. Jesus ali estava angustiado. Jesus ali estava pensando na decisão, se ia ou não ia. No versículo, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, olha só, se é possível, passa de mim esse cálice. Jesus está dizendo, meu Pai, se for possível, não deixa eu ir não. É muito ruim. Estou vendo muito sofrimento. Vou sofrer muito. Que todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Submissão. Todavia não seja como eu quero, como tu queres. Então, o plano de Deus era aquele. Alguém tinha que morrer
para dar vida para quem está morto. Um vivo deu a vida para trazer de volta a vida àqueles que estavam mortos. O pecado nos matou espiritualmente falando. Deus olha para a humanidade mortos espirituais. Em Jesus Cristo, Deus nos vê vivos. Então Jesus, a morte de Jesus, foi para trazer vida, destruir o império da morte. Quem dominava os seres humanos era o império da morte, a morte. Todos que descessem à sepultura estavam presos, cativos pelo império da morte. A morte dominava o planeta Terra, os seres humanos. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus amou o mundo. Deus amou eu e você. Deus nos amou. Deus nos amou primeiro. E a demonstração do amor de Deus é que, entregando a sua vida, a vida de seu filho, para nos salvar, Deus está dando uma nova oportunidade para a humanidade. Essa oportunidade, essa morte entrou lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus e entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E aqui Jesus, no Getsêmani, estava numa guerra da sua decisão. Jesus, aqui no momento, tinha que escolher. Todavia, seja como tu queres, não como eu quero. Então, naquele momento, Jesus estava submisso. A decisão é de Deus. E ele estava pronto para cumprir a missão que era enfrentar o madeiro. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Ao versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então a palavra de Deus fala que você precisa vigiar e orar. Orar é falar com Deus. Se você não falar com Deus todos os dias, o teu espírito, o teu homem interior está pronto. O espírito que Jesus está dizendo, com letra minúsculo, é a vida, o espírito do homem. Deus se comunica comigo através desse espírito que está em mim. É a vida, o fôlego, o vento. Tá? Esse sopro que está em mim é o espírito. O que você está me vendo é uma embalagem. Deus não olha para a minha embalagem, Ele está olhando o espírito. Isso aqui é carne, é pó. O que está dentro de mim é a vida que Deus me deu. Então, a carne é fraca. O espírito é que é forte. Para você fortalecer o teu espírito, você tem que vigiar e falar com Deus. Falar com Deus de manhã, falar com Deus à tarde e à noite. Conversar com Deus. Fale com Deus. Quando você fala com Deus, você está fortalecendo o teu espírito. Está dominando a sua carne. Porque a nossa natureza, ela é humana, carnal. Tá? Nossa natureza é fraca. Ela é vulnerável. Se você não orar, não conversar com Deus todos os dias, a sua carne vai para onde? Vai para a bebida, vai para o churrasco, vai para a prostituição, vai para o adultério, vai para o palavrão, vai para a piada, vai para a idolatria, feitiçaria. Tudo é obra da carne. E a nossa carne é fraca. Ela cobiça. O espírito cobiça contra o espírito contra a carne. Os dois se opõem. O Espírito Santo, ele quer me aproximar de Deus. E o espírito do erro quer me afastar de Deus. Então, há uma guerra. O espírito do erro, ele trabalha na minha carne.
O Espírito da verdade trabalha no meu espírito. É Ele que me convence, o Espírito Santo. Me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui é a oração, falar com Deus, porque a tua carne é fraca. Não tem ninguém forte sem oração. Se você parar de ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, se você parar de vigiar e parar de orar, falar com Deus, a sua carne prevalece. Você tem que ter o domínio sobre a sua carne através da vigilância e da oração. Jesus falou, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que Jesus foi orar, porque a carne é fraca. Jesus está falando ali na sua natureza humana, fraqueza, enfrentar um cálice, enfrentar um sofrimento. Versículo 42. Indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Aqui Jesus já estava dizendo, estou pronto, Pai. Se esse cálice não pode passar sem eu beber, sem eu prová-lo, esta hora, linguagem de figura, se esse momento não pode passar sem que eu passe, seja a tua vontade. Jesus está dizendo, eis-me aqui, estou pronto. 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, cansados. Sabe que Jesus andava quilômetros e quilômetros a pé. Jesus andava a pé. Jesus não andava em cima de uma carruagem, em cima de cavalo, não. A caminhada de Jesus era a pé. O povo ali subia monte, descia, e era muita poeira. O transporte na época era camelos. E Jesus andava a pé, junto com seus discípulos. E voltando, achou-os outra vez, dormindo e caindo. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo a mesma palavra. 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe, dormem agora e descansem. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, ou seja, saímos daqui. Eis que é chegado o que me trai. Isso foi numa sexta-feira. Sexta-feira. Sexto dia da semana, Jesus fez essa oração. E Jesus falou, levanta, vamos sair daqui, porque já está chegando quem me trai. Judas Iscariote conhecia aonde Jesus costumava ir, os lugares. E Judas Iscariote estava vindo com um soldado romano, uma grande multidão, uma espada, pedaços de madeira, porretes. E quando Jesus acabou de falar, apresentou-se Judas Iscariote. Mestre, eu te saúdo. E deu um beijo no rosto de Jesus. E o código era, aquele que eu beijar é esse. E quando Judas acabou de beijar o rosto de Jesus, um ósculo santo, os soldados pegaram Jesus, amarraram Jesus e levaram para o Sinédrio, na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. Fizeram uma reunião, fizeram uma assembleia, fizeram um tribunal de julgamento. E todos começaram a julgar Jesus. Aparecia falsa testemunha e no final apareceu uma testemunha dizendo, este homem disse que derribaria o templo, demolia o templo e reconstruiria em 3 dias. Jesus está falando da sua morte,
que aquele corpo seria derrubado. Mas no terceiro dia ele seria reconstruído novamente na sua ressurreição. E os homens não entenderam por que Jesus tinha que passar por tudo aquilo. Ali estava a decisão. Ali estava o momento decisivo. O primeiro homem foi enganado no Jardim do Éden. O primeiro homem perdeu a batalha. E toda a humanidade sofreu. Houve o dilúvio, houve mortes, destruição, entrou a poligamia, a bigamia, entrou tudo. O diabo já estava no planeta Terra. Só que o diabo, na ressurreição de Jesus Cristo, o diabo foi expulso de vez do céu. Hoje, o diabo não tem acesso mais ao céu. Foi lançado a antiga serpente, chamada Dragão e Satanás, e levou com a sua cauda a terceira parte. Vamos lá? Apocalipse, capítulo de número 12. Pega a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, isso, é o último livro, o livro da revelação. Apocalipse, na palavra, é de origem grega, que significa revelação, descortinar. Aqui, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. O dragão aqui está se referindo ao diabo. 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, está falando de governo, nações. Aqui está falando 7, 17, 24 nações. Cada chifre representa uma nação, um governo, e que era dominado por esse dragão, espírito manipuladores, que rege o mundo. Então aqui, e a sua cauda, olha só, levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrela na Bíblia, no Apocalipse, que é anjos. Cauda, não é cauda que você vê igual o cavalo, igual do cachorro. Não. Está se referindo expertise, sutileza, engano. Engano. Cauda quer dizer engano. Ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. Ele fez uma divisão no céu. Enquanto ele estava no céu, ele fez essa divisão e começou a convencer alguns anjos para estar com ele, porque o objetivo dele era ter um reino, governar. Ele não queria ser mais súdito de Deus. Ele não queria ser mandado por Deus. Ele queria ter um trono igual o de Deus. Então ele convenceu a terça parte dos anjos e Deus o expulsou do céu. E com ele veio a terça parte dos anjos que Deus criou. Anjos são espíritos ministradores a serviço de Deus. E esses anjos traíram Deus. O diabo, que era Lúcifer, quer dizer anjo de luz, ele foi um traidor. Ele traiu a confiança de Deus. Ele tinha um privilégio, era a 4ª pessoa do céu, ele era regente, ele é compositor, é ele que fazia as músicas para os anjos adorar a Deus. Então esse anjo era a 4ª pessoa do céu, era um anjo que tinha muita sabedoria, muito conhecimento que Deus deu, e ele deixou a soberba, o sucesso subiu na sua cabeça e ele ficou, ambiciou ser igual a Deus. Por isso que o nome dele é chamado usurpador. Queria usurpar.
Então Deus expulsou ele e a terça parte das estrelas do céu desceram. E ele começou a perseguir a mulher. Mulher na Bíblia é igreja. Igreja. Mulher, no Apocalipse, simboliza a igreja, o povo de Deus, o povo judeu. Então, aqui está. Por que o mundo está sofrendo? Porque o diabo desceu na terra, foi expulso do céu. E a terça parte dos anjos desceu com ele, que hoje é os demônios, enganadores, espíritos enganadores. São principado, potestade, dominadores, hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a palavra de Deus está aqui. Então, Jesus, ele teve que morrer na cruz do Calvário para dissipar esse mal. Esse mal vai sair. O juízo final vai acontecer. Lago de fogo e enxofre serão lançados esses demônios. Um abraço, fica com Deus. E um lembrete, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém.